Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer esse assunto. Eu tinha comentado para vocês que eu queria gravar um vídeo falando sobre bullying, né? Inclusive sobre o bullying que eu sofria na escola, e essa semana eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, né? Tava conversando com a minha mãe. Aí, de repente, entrou nesse assunto do bullying. Aí eu lembrando com a minha mãe, né, das coisas. E assim, eu tô até um pouco empolgada pra gravar esse vídeo pra vocês. Meu Deus, não sei que empolgação é essa, mas na verdade é que eu sempre quis gravar esse vídeo. E hoje eu consegui tirar um tempinho, porque eu pensava, meu Deus, pra me gravar esse vídeo eu vou ter que parar, pensar, voltar 10 anos atrás. Olha, gente, quanto tempo. Parece, né? Ih, lá vem a Luísa. Pera aí, gente. Então, não liguem, tá, pessoal? Se a Luísa abriu a porta, porque a Luísa é demais. Então, eu pensei, vou ter que voltar 10 anos atrás, lá atrás, né? Pra lembrar dessas situações, dessas coisas. Tem coisas que eu queria falar com vocês com detalhes. Então, anotei tudo aqui no caderno, gente. Olha só. Dá pra vocês verem? Deu uma... Anotei aqui, duas, de coisas que eu passei. Então, pessoal, o ano era 2010, quando eu entrei nessa escola. Eu sempre sofri bullying na escola, mas essa escola foi a escola que mais me marcou, onde eu mais sofri bullying. Quando eu entrei na 5ª série, no 6º ano. Então, ali no 6º ano, eu já comecei a sofrer o bullying. Mas o bullying, ele intensificou a partir do 7º ano. Eu tinha Quando eu comecei a estudar nessa escola, eu tinha 11, 12. Na época que eu sofria muito bullying, eu tinha 13, 14 anos. Então, pessoal, eu anotei aqui. Eu era uma menina pacata. Eu não gostava de bagunça. Tipo, turminha da bagunça, gente, eu nunca fui da turminha da bagunça. Turminha lá dos fundos, que jogava papelzinho, jogava aviãozinho, que não prestava atenção na aula. Eu nunca fui disso. Eu era uma menina estudiosa, eu gostava de estudar. E era muito tímida também. Eu era bem tímida, reservada. Eu gostava de ter amizades. Mas assim, eu gostava de ter amizades com meninas que eram assim, tipo como eu, sabe? Menina meiga. Igual eu tinha uma amiga, eu não esqueço dela. Poxa, já tentei achar lá nas redes sociais, mas não consegui. A Yasmin. Ela era mais velha do que eu tinha 12 anos e ela tinha 15. E a gente estava no 6º ano. Então ela vinha, conversava comigo, falava dos namoradinhos, né, que ela tinha, que ela era apaixonada e tal. Eu dava conselho pra ela, gente. Era muito engraçado. E assim, ela era uma menina meiga. Outra amiga também que eu tive foi a Mariana. A Mariana, ela parecia até criança especial, porque ela era igual assim uma criança. Ela era grandona, ela tinha 13 anos, mas ela assim era igual criança, e sofria bullying também. Inclusive as minhas amigas também sofriam bullying. A Alessandra também era muito minha amiga, gostava. E a gente conversava sobre novelas, sobre assuntos, né, de adolescente, do que a gente gostava, músicas, né? Conversávamos sobre aquele galã mexicano, William Levy, que a gente era apaixonada por ele, nós duas. Então a gente conversava sobre ele. Ai, gente, são tantas coisas, né? E essa fase aí, essa parte aí das amizades era legais, gente. Espera aí, gente, eu vou ter que fechar a porta novamente. Então, amizades assim, apesar de ser tímida, né? Como eu falei, até que eu tinha assim minhas amizades, minhas amigas. E minhas amigas também sofriam bullying. Então, gente, por eu ser uma menina, eu sempre fui boba, sempre fui tolinha, mas hoje em dia eu procuro não ser mais. E eu ainda tô trabalhando nisso ainda, porque tem pessoas, né, que gostam de te fazer de boba, sabe? E
Naquela época, então, da escola mais ainda. E por isso que se aproveitavam da minha pessoa. Por isso que se aproveitavam de mim e por isso que faziam bullying comigo. Então, na época, era assim, era 2 turmas. Olha, gente, a escola tinha tantos poucos alunos dessas 2 séries, 6º e 7º ano, que era 2 turmas dentro da sala de aula. Eu estudei com 2 turmas dentro da sala de aula foram 3 anos. Então, pessoal, o bullying que faziam comigo. Olha só, gente. Os garotos faziam chacota comigo. Eu anotei aqui. Eles faziam chacota com a cor da minha pele. Então, o que era? Não era só o bullying, mas era o bullying com racismo, né? Eles misturaram bullying com racismo. Aí ficou uma coisa, né, gente? Ó, faziam chacota com a cor da minha pele, com o meu cabelo, com as feições do meu rosto. Como, por exemplo, olha só o que o garoto uma vez falou pra mim. Leonardo, o nome dele. Eu não ia nem citar nome, mas eu vou citar. Se vê esse vídeo, vocês que fizeram bullying, que vê esse vídeo de hoje, saiba que eu não sou mais a Maiara de antes não, tá? Porque se fosse hoje em dia, a coisa ia ser bem diferente. Com certeza ia ser bem diferente. O garoto virou pra mim e falou bem assim, ó. Ah, tô a fim de jogar videogame na escola. Poxa, eu vou trazer o videogame e vou ligar no nariz da Maiara. Vou trazer o videogame, aí eu vou ligar no nariz da Maiara. Ah, nariz de chapoca. Pô, você tem maior chapocão. Eles falavam assim, que meu nariz era de chapoca. E agora vê, falando que ia trazer o videogame pra ligar no meu nariz. Porque o meu nariz é um nariz de negro, né, gente? Então, o garoto falou isso. Tem coisas aqui que eu acho até, assim, chato de falar, mas também dos apelidos que eles me chamavam, falavam que eu era galinha preta. Mas não era qualquer galinha preta, era a galinha preta da macumba. Mas eu sei que eu não sou. E eu reagi, eu procurava reagir. Eu reagi, eu dava fora, mas isso não adiantava. Mas sabe o que era também? É que eu tinha que ter reagido mais. Eu era muito boba e eu tinha medo. Eu sofria tudo isso, não contava pra ninguém, não procurei ajuda, não contei pros meus pais. E a maioria das pessoas que sofrem bullying, elas não contam. Elas não contam. Esse vídeo eu quero gravar, eu quero contar o que eu passei, mas para você adolescente, criança, jovem, que sofre essa situação, eu quero que esse vídeo também seja uma instrução, uma libertação para vocês. Por quê? Por que você sofre bullying? Por que você não se abre para alguém? Por que você não conta? Eu vou falar para vocês por que eu não contava. Então, eles também, olha o que eles faziam comigo. Eles pegavam o caderno, o livro, e balançavam assim perto do meu cabelo. Vamos ver se o cabelo da Maiara mexe. Vamos ver se o cabelo da Maiara balança. Aí balançava assim, balançava o caderno, balançava o livro perto do meu cabelo. E naquela época o meu cabelo nem era assim black, o meu cabelo era relaxado, relaxava o cabelo. E uma vez teve acho que a professora ia passar um filme, sei lá. Aí a gente foi pra uma sala pra assistir o filme. Eu não sei o que aconteceu, não lembro direito da situação. Eu lembro que esse garoto, Luiz Felipe, vou falar o nome também. Não ia falar não, mas vou falar. Ele era o que mais fazia bullying comigo. Ele era o mandante, né? O comandante, o chefão do bullying. O nome dele era Luiz Felipe, o nome do abençoado, para não falar outra coisa. Então eu lembro que a gente foi para uma sala para assistir o filme. Aí a professora... sei lá, não sei o que aconteceu, que ele começou a implicar comigo. Começou a implicar.
Jogar piada, porque ele vinha assim, ele jogava piada. Tinha que ver, ele chegava perto de mim e falava, ai, meu cabelo é liso, não sei o que. Passava a mão assim no cabelo. Agora vê, gente. Aí hoje em dia, gente, eu falo assim, eu falo o nome, mas não que eu guarde raiva, ou rancor, nem mágoa da pessoa, não. Eu só falo que eu, Maiara, era muito boba. Se fosse hoje em dia, a coisa ia ser diferente, mas assim, eu falo, mas eu até rio da situação, porque antigamente, na época, era pesado pra mim. Mas hoje em dia, quando eu lembro, eu penso, meu Deus, o que eu já passei? E eu tinha que ser uma menina forte. E eu fui uma menina forte. Você que sofre bullying, você é forte, porque você aguenta as coisas calado, você tem medo, você tem vergonha de contar, mas você pensa que você talvez é fraco, mas você não é fraco, você é forte. Aí eu não sei o que aconteceu, que ele começou a implicar comigo. Aí eu lembro que eu tava com um jogo de pulseira, as pulseiras que minha mãe comprou pra mim, as pulseiras de bola. Aí ele deu um puxão nas minhas pulseiras, arrebentou minhas pulseiras. E as pulseiras não eram minhas, agora que eu lembrei, as pulseiras eram da minha mãe, umas pulseiras rosas. E, inclusive, quando eu cheguei em casa, a minha mãe perguntou o que houve, o que aconteceu. Aí eu falei, eu arrebentei sem querer, mãe. Foi sem querer, eu arrebentei. Tipo, eu não contei pra minha mãe que o garoto que tinha implicado comigo que arrebentou minhas pulseiras. Porque ele começou a me dar tapa, agora eu lembrei, eu me enfureci, aí eu quis bater nele também. Aí nisso, que eu bati nele, aí minhas pulseiras arrebentaram. Gente, eu fiquei nervosa, eu comecei a chorar. Nossa, nesse dia, acho que eu já tava por aqui, já tava no ápice. Aí eu não sei quem foi catando aquelas bolas, que as pulseiras eram bolas bem grandes. Foram catando, aí foram dando tudo assim na minha mão. Aí o que a professora fez? A professora de espanhol, a professora Simone, eu lembro bem, gente, dos nomes. Ela me chamou, me colocou na sala e chamou esse menino. Aí ela chegou pra ele e falou, olha, você tem que parar com isso, porque ela é menina é mais frágil, não sei o que, você tem que parar com isso, você não pode mais ficar fazendo isso com ela. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, tá bom, professora, eu não vou fazer mais isso não agora, eu só vou implicar só com os homens, ainda falou assim, com os homens. Vou implicar só com os homens só, não vou mexer mais com ela. Ele não era pra implicar nem comigo, nem com homem, nem com ninguém, né, gente? Eu sei que passou um tempo, acho que ele parou, uma semana de mexer comigo. Na outra semana voltou a me perturbar de novo, continuava me perturbando. E, inclusive, a menina, uma garota que tinha lá na sala, ela era bem arrogante. E ela também fazia bullying comigo, ela também implicava comigo. Ela falou pra mim, Maiara, se você não contar, se você não for lá na diretora e falar o que ele faz com você que não é de hoje, eu vou falar. Ela falou. A própria menina que implicava comigo falou que eu tinha que denunciar ele, que estava demais. Ela falou, você não vai adiantar. Ela falou, não vai adiantar. Ele falou que vai parar, mas ele não vai parar. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, não, por favor. Aqui eu fiz assim mesmo, por favor, pelo amor de Deus, não conta, não quero que fale. Não quero que conte. Tipo, eu tinha medo de falar. Não queria falar. Aí ela falou, tá bom. Mas ela falou, se você não falar, eu vou falar. Quando eu passava também, eles falavam, ai, que susto. Tipo, ai, que susto, você é muito feia. Essa garota que eu falei, gente, ela era bem arrogante mesmo. Tipo, eu lembro que uma vez eu tinha uma bolsa que minha mãe comprou pra mim, da Penélope Charmosa. Inclusive, agora eu tô lembrando aqui, meu Deus. Pegaram a Penélope Charmosa, vinha assim agarrada. Uma vez pegaram minha Penélope e sumiram com a minha Penélope, mas depois me devolveram. Vocês acreditam que minha mochila, minha bolsa limpinha que eu tinha acabado de lavar, essa menina pegou a minha mochila e da minha outra colega colocou no chão pra ela deitar?
Aí quando a gente voltou do banheiro, eu falei, ué, aí lá peguei a mochila de vocês pra fazer de travesseiro. E eu, boba, fiquei quieta, não falei nada. Era pra falar, não, garota, me dá minha mochila aqui, minha mochila limpinha que eu lavei. Você coloca no chão pra deitar, mas sabe o que eu tinha? Eu tinha medo dessa garota. Eu tinha medo porque ela dizia que ela era fortona, que ela batia em todo mundo, que ela era tal. Então eu tinha medo dela, eu me achava fraca. Eu achava que se eu me caísse numa com ela, eu ia perder. Aí a minha colega falou, agora vê, fulana é muito abusada. É muito abusada, como é que pode? Aí, eu e minha colega, duas bobonas, não fizemos nada, ficamos quietos e nossa mochila no chão como travesseiro. E essa menina ela era assim, tinha uma cadeira na sala de aula, que ela era cadeira para canhoto. Eu que era para sentar nessa cadeira, porque eu sou canhota e era a melhor cadeira. Ninguém podia sentar na cadeira, porque se alguém sentasse na cadeira e ela chegasse e tivesse alguém na cadeira dela, a pessoa ia ter que sair. Ah, ninguém pode sentar na cadeira de fulana. Na cadeira de fulana, não. Era, gente, era assim. Eles me chamavam de boneca de pinche. Não tem, gente, o pinche, aquele pinche que passa na rua. Eles falavam, o garoto falava assim, Mayara, que você não passou creme hidratante hoje não, hoje você passou pinche. Hoje você passou pinche no seu corpo. Vocês sabem, né, o que é pinche? Aquele negócio que coloca no asfalto. Quando o asfalto tá gasto, tem que colocar pinche. Aí o garoto falava isso pra mim, que eu passava pinche na minha pele. Uma vez também, na festa junina, o nome desse garoto era Giovanni. Aí ele perguntou, ele virou pra mim e perguntou, que ia ter a festinha junina, né? Aí ele falou, Mayara, você vai fazer Maria Chiquinha no seu cabelo também? Tipo, de sarcaísmo, porque o meu cabelo, ele é um cabelo crespo, né? Mas na época ele era relaxado. E assim, meu cabelo era relaxado, mas ele não era muito legal. Por isso que hoje em dia eu tô muito mais feliz com o meu cabelo assim. Tipo, eu acertei com o meu cabelo assim. E eles faziam isso, tipo, ele quis me menosprezar, porque as meninas tinham cabelão, né, cabelo cacheado, e podiam fazer a Maria Chiquinha, já eu que tinha um cabelo, né, crespo, então não podia fazer, isso que ele quis dizer. Peraí, gente, rapidinho, deixa eu olhar aqui no meu roteiro. A minha professora de espanhol, a Simone, ela olhava pra mim e ela falava, Mayara parece até uma passista de escola de samba. Por quê? Porque teve uma época que eu tava indo pra escola maquiada, eu colocava sombra, eu colocava batom. Aí minha mãe fazia umas flores de crochê, eu colocava aquela florzinha de crochê do lado do cabelo, eu jogava o cabelo do lado. Aí ela falava pra mim, você parece até passista de escola de samba, porque eu chegava na escola, né, toda maquiada. Aí, essa menina, que era bem arrogante, eu lembro que a professora falou do meu cabelo, a professora elogiou meu cabelo. Aí ela olhou pra mim e falou, o cabelo dela é diferentão, né? O cabelo dela é diferente. Aí, gente, eu tava pensando, esse povo que fazia bullying comigo, não é eu querer me achar, não. Mas eles tinham, sabe o que, gente? Eles tinham a inveja de mim. Eles eram invejosos, eles tinham inveja. E também, quem pratica o bullying, aprendam isso, vocês que sofrem bullying. O problema está com eles, não está com a gente. Eles que são problemáticos e não a gente. A professora de história, professora Gilmária, ela é minha amiga hoje em dia de rede social. Ela era muito rígida, a professora. Ela passava uns trabalhos que só de olhar dava medo. Ela passava seminário pra gente apresentar. Tipo, ela dava Tipo, você vai ter que estudar o capítulo 1, 2 e 3. E você vai ter que apresentar lá na frente de todo mundo. Então, tinha alunos que tinham vergonha, tinha alunos que não conseguiam. Eu era muito tímida, mas eu gostava de estudar e não queria repetir. Queria a minha nota. Então, o que eu fazia? Eu estudava e eu era uma das melhores alunas dela. Ela mesma falava, Mayara é uma das minhas melhores alunas. História é uma matéria que eu gosto muito.
Então, os alunos comentavam entre si, ó, como é que a Mayara consegue, não sei o quê. Então, eu acho que isso também, com certeza, devia gerar alguma inveja. E apesar de tudo, as professoras me elogiavam. As professoras não me achavam feia, igual eles falavam que eu era tão feia, né? As professoras sempre me elogiavam, né? E sei lá, eu sempre não querendo me achar, mas eu acho que eu sempre tive um brilho. Sei lá, eu acho que isso talvez devia incomodar eles, né? Devia incomodar eles. E eu ia falar uma coisa, gente, mas é tanta coisa pra falar. Então eu acho que era isso, gente. Eu acho que eles tinham um pouco de inveja de mim. Ah, com tudo isso, gente, que eu sofria. Bullying pela cor da minha pele. Bullying pelas minhas feições de negra. Como que vocês acham que eu fiquei? Eu anotei aqui que eu não deixei a depressão me pegar. Não deixei me... Eu não deixava me abater por aquilo. Sabe? Tipo, eu podia ser uma jovem. Tipo, isso aqui que eu anotei é só um pouco, porque também na época era pra mim era uma coisa muito... E tem muito mais coisas também, mas que eu não lembro. Mas, gente, eu me sentia muito complexada. Eu era muito complexada. Isso me gerou muito complexo. Eu olhava pro espelho e eu não gostava do que eu via. Eu olhava, eu comecei a me criticar. Eu comecei a me achar feia. Eu me achava feia. E por conta de tudo isso que eu sofria. Porque já pensou, você ficar numa sala de aula com um bando de aluno falando que você é isso, que você é aquilo. Olha o teu nariz, não sei o quê. Imagina como é que é a cabeça desse jovem, desse adolescente. Então eu olhava no espelho e falava, poxa, por que meu nariz, por que meu rosto é tão comprido? Aí eu olhava para os meus olhos e falava, por que meu olho é tão grande? Eu queria que meu olho fosse igual ao da minha mãe. Eu achava os olhos da minha mãe bonitos e os meus feios. Falava, poxa, eu queria ter os olhos igual da minha mãe. E meu olho é grande, eu olho assim, eu acho que meu olho, sei lá, é muito grande. E eu fiquei uma jovem, uma adolescente complexada. Até pouco tempo eu era assim. Hoje em dia, eu creio que eu não sou mais assim, mas eu ainda tô trabalhando pra me aceitar do jeito que eu sou. Né? Tem pessoas que fazem cirurgia plástica pra mudar o nariz, né? Eu não, eu penso em nunca fazer uma cirurgia plástica, porque se Deus me fez assim, e se Deus criou a raça negra, se Deus fez o negro, né? Se Deus que me criou, então é assim que eu vou ficar. Não vou fazer nada para mudar meu nariz, não vou fazer nada para mudar minha boca, né? Então isso me gerou muito complexo, gente. Eu era uma jovem muito complexada, eu me achava inferior às outras meninas, porque inclusive eu já gravei um vídeo aí no canal, queria até convidar vocês para assistir esse vídeo sobre... É bem no comecinho do canal, que eu falo de uma amiga que eu tinha, amiga Falciane. Por que Falciane? Porque ela era minha amiga, mas ela me criticava o tempo inteiro. Se eu pintava minha unha de uma cor, ela criticava. E naquela época, minhas unhas elas eram bem grandonas, eram bem grandes. Então, se eu pintava minha unha de uma cor, ela falava, ai, tá feio. E tipo, eu até anotei aqui que os garotos babavam nela, os garotos tudo apaixonados por ela, né? Porque ela também se insinuava, né? Ela era sensual, né? Se insinuava mesmo pros garotos. Então eu ficava olhando pra ela e eu falava, poxa, eu queria ser ela. Mas tipo, não que eu queria ser sensual também. Mas tipo, é porque eu achava ela muito linda. E por isso que os meninos eram apaixonados por ela. E eu queria também que algum menino, sei lá, gostasse de mim. Porque eu era tão escorraçada, eu falava, poxa, e um menino olhar pra mim,
Os garotos aqui só falam que eu sou feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E essa menina, ela tem tantos elogios. E por que falei, poxa, ela é tão bonita, os olhos dela são assim. Ai, nossa, gente. Olha, só de lembrar, eu lembro o que eu sentia quando eu olhava pra essa menina. Eu me sentia... Tipo, eu me sentia lá embaixo. Quando eu olhava pra ela, pensava, poxa, ela é muito bonita. Ela é muito bonita e se eu fosse assim, sabe? E hoje em dia, eu olho lá pra trás e eu fico pensando, meu Deus, nas coisas que eu já passei, nisso que eu já sofri. E eu vou falar aqui, gente, esse vídeo vai ficar longo, me perdoem. Mas também não tinha como não ficar. Por que eu não contava para os meus pais? Por que eu não cheguei para minha mãe e falei, mãe, acontece isso e isso e isso. Eu tinha medo. Eu tinha medo de chegar para minha mãe, contar para minha mãe, e minha mãe ir lá reclamar e a situação piorar. Porque eu pensava, se eu contar para minha mãe e minha mãe vir aqui reclamar, é que eles vão... Aí, e também tem aquela coisa de adolescente, eles falavam assim, conta tudo pra mamãe, já vai chorar pra mamãe? Eles falavam isso pra mim. Porque no início, quando eu comecei a sofrer o bullying, eu cheguei a relatar casos pra minha mãe. Mas depois, por conta deles falarem isso, conta tudo pra mamãe. Mas era pra contar tudo pra mamãe mesmo. E minha mãe falou, se você tivesse me contado, duvido, ia botar até polícia. Porque realmente era casa de polícia, porque não era mole não, gente, era brabo. Eu vou contar pra vocês uma situação que eu passei, que só Jesus pra me dar o livramento. Pegaram até pedra pra tacar em mim, pegaram um pedaço de concreto, assim, desse tamanho, ó. Eu vim embora de casa pra jogar em cima de mim, entendeu? Então os alunos eram bem perturbados mesmo. Eles eram bem perturbados, esses alunos, sabe? E eu tinha medo e ficava sofrendo. Minha mãe falou, você era muito boba. Você era muito boba, garota. Minha mãe falou, você nem parece que é minha filha. Duvido. Você era muito boba, minha mãe falou pra mim. E eu fui confessar isso pra minha mãe depois até que eu terminei o ensino médio. Que eu tive coragem de falar, olha mãe, eu sofria isso, isso e isso. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, não acredito. Aí minha mãe até fala, não sei o que tem nesses jovens que não contam as coisas pros pais. Então eu falo pra você jovem, adolescente, que talvez esteja aí na internet procurando conteúdo, você que sofre bullying. Pare e pense. E outra coisa, se eu contasse pra minha mãe ia me tirar dessa escola, eu não precisava nem estudar nessa escola. Mas eu era tão cega que eu achava que não tinha saída. Gente, o celular tá descarregando. Eu era tão cega que eu achava que não tinha uma saída pra mim. Eu achava que era aquilo e não ia mudar. Então eu falo pra você, jovem, pare de sofrer. Conte, fale pros seus pais. Fale com os seus pais, converse com os seus pais, se abra. Não sofra calado, não sofra sozinho. Não sofram. Por que vocês têm vergonha? Por que vocês têm medo? O que vocês vão perder? Né? Então é isso, gente. Esse é o meu recado que eu tenho pro vídeo de hoje. O celular já tá descarregando, gente. A luz aqui baixou. Então, se eu esqueci de falar alguma coisa, no próximo vídeo eu vou falar mais com vocês. Tá bom? Eu vou gravar mais vídeos falando sobre o bullying. Eu vou falar desse dia aí que o garoto pegou o pedregulho desse tamanho pra me tacar. Eu vou gravar o vídeo contando sobre isso. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal e compartilhe. E me desculpem, tá? Porque o vídeo ficou muito longo, mas assistam até o final. Beijo, até o próximo vídeo. Beijo, gente!